Há pouco, te dou então o direito de resposta. O presidente Bolsonaro não combateu o establishment político. Existe o orçamento secreto no governo Bolsonaro? Ele é prejudicial? E houve corrupção nesses últimos 4 anos? Eu vou bem direto. Vou começar pela questão do orçamento secreto, que é um termo que foi utilizado exatamente para colar uma marca pejorativa ao governo Bolsonaro, sabendo que quando o orçamento secreto foi criado, que foi no final de 2019, para operacionalizar a partir de 2020, quem estava no comando desse processo, inclusive, era o presidente da Câmara dos Deputados, que ali estava no processo de negociação. Eu vou começar pela questão do orçamento, Amanda. Quando a gente olha o orçamento, a gente tem que explicar, afinal de contas, que existe uma ideia muito bonita por trás do debate orçamentário no Brasil. Por qual razão? Porque se diz que a participação do Legislativo é uma forma de controlar o Executivo no uso daquele que é o orçamento público que pertence ao povo brasileiro como um todo. Isso é lindíssimo, só que como era feita a questão deste controle por meio da participação dos parlamentares? Era por meio das emendas parlamentares. Como é que as emendas parlamentares eram feitas? Elas chegavam, aí você via lá nos parlamentares uma fila de prefeitos, vereadores e indivíduos ajoelhados nos gabinetes dos deputados e dos senadores para conseguir, de alguma maneira, verba para as suas questões essenciais. E os parlamentares usavam isso como uma forma de garantir a sua base eleitoral e muitas vezes eles não estavam nem preocupados com aquilo que era necessário para a sociedade. Aí criou-se um segundo momento. Na hora em que estava garantido que determinadas lideranças políticas nas bases eleitorais tinham uma certa confiança de que o parlamentar ia atrás, independentemente das necessidades reais da população, o que acontecia? Mudava o jogo, porque eram os parlamentares que iam ter que se ajoelhar na frente dos secretários executivos, dos secretários gerais dos ministérios, para garantir de alguma maneira que aqueles projetos que eles queriam ou aquela verba seria destinada. O que faziam os secretários executivos dos governos? Olhavam e diziam assim: você não votou nos meus projetos de lei. Vamos fazer um negócio? Como é que nós vamos fazer esse negócio? Você vota e eu te dou um percentual daquilo que você estava... Quanto mais você votar, mais eu garanto. Dá para ver que já tem uma coisa errada nesse processo de debate do orçamento. Aí inventaram, para tentar solucionar esse problema, a questão do orçamento impositivo. Naquele momento, parte dos analistas, dos indivíduos que trabalhavam no Congresso diziam: só vão mudar a técnica. Por qual razão? Porque no momento que você faz a imposição de determinado segmento para que seja aplicado o orçamento tal qual o governo está apresentando e os parlamentares discutindo, verificou-se que precisava mudar alguma coisa. Foi quando criaram a emenda de relator, que não pertence ao presidente da República. A emenda de relator, ela é destinada pelo relator do orçamento. É ele que estabelece a distribuição. E se ele vai negociar com os ministérios, isso ocorre por uma razão muito simples, Amanda. Porque o nosso sistema está errado pela forma como é feito o Pacto Federativo e pela forma como é feita a tributação no Brasil. Essas são as reformas que deveriam fazer para modificar esse establishment e, acima de tudo, mudar a nossa estrutura. Essa é a grande questão. Aí nós temos a seguinte situação. Você pegou e falou assim: o presidente da República faz parte desse deep state. Não, ele não faz parte do deep state. Se ele tiver algum problema ou ele cometeu algum erro, foi por uma outra estrutura, não por essa. Quando ele chega e ele disse: eu vou romper com esse sistema, tanto que eu não vou negociar com parlamentares individualmente, eu vou negociar com as frentes. O que ele descobriu? Isso era impossível, não à toa que começou a negociação para a criação do nosso chamado orçamento, para a chamada das emendas de relator. Essa foi a grande questão. E o Bolsonaro descobriu que, para ele dar continuidade a alguns projetos de lei, ele teve que entrar na negociação. Esse é o grande problema. Ou nós mudamos o nosso sistema, ou qualquer um vai ter que se submeter a isso. E o Bolsonaro não fez parte. Ele teve que cair no colo do sistema, porque senão ele não governaria e, pior ainda, ele seria destruído em todos os seus procedimentos.